Hoje aqui no canal a gente vai analisar uma das melhores cenas de introdução de um vilão em filmes de herói. A gente está falando da cena inicial e de introdução do Coringa no filme Cavaleiro das Trevas de 2008. E uma das maiores qualidades dessa cena é que ela é muito bem amarrada, ela não deixa nenhuma ponta solta. E você? Quer saber como que o Nolan fez isso para que essa cena seja tão amarrada e tão bem construída? Eu sou o Nicolas. E eu sou o Nathan. E esse é o canal Irmãos em Cena, então bora pra esse dossiê! Essa cena é simplesmente o início perfeito para esse filme. E ela começa com o take de um prédio. E o take vai aproximando do prédio e do nada quebra o vidro daquele prédio. E uma coisa que é importante da gente notar nesse início de cena é a trilha sonora do Hans Zimmer, porque ela tem alguma parada de cronômetro nela. E isso faz com que a gente pense, alguma coisa está acontecendo, alguma coisa urgente. E inclusive essa trilha sonora ela foi feita com alguns materiais inusitados, como por exemplo um fio de lâmina de barbear batendo num fio de piano. É um troço bem maluco. Só o Hans Zimmer vai fazer essa porra. Eu sou ousado! E essa trilha sonora do Hans Zimmer, ela tá entre as 5 únicas trilhas sonoras orquestradas que ganharam o Grammy. Ou seja, não é pouca merda. É. A cena corta e a gente vê quem fez essa explosão. Foram 2 bandidos mascarados. Eles fizeram essa explosão para jogar um arpão para outro prédio, ou seja, conectar aquele prédio com o outro. E eles usam essa conexão para justamente ir até o terraço do outro prédio. E a gente já consegue ver nesse pequeno início que vai ser uma cena muito frenética, sem pausa e com, eu diria, o time perfeito. E o Nolan... Ação! A cena corta para uma esquina e nessa esquina tem um homem parado. E esse homem está segurando uma máscara de palhaço. E isso já relaciona ele com os 2 homens que a gente viu antes. E justamente a câmera vai focando nessa máscara, porque essa máscara vai ser muito importante depois para um contexto geral dessa cena. E tem um detalhezinho nessa cena que ele é muito interessante. No prédio, à esquerda, bem no canto, tem uma palavra assim, ó, Payday Store. Que é justamente uma frase que é usada nos dias de assalto, né? Que é dia do pagamento, hoje é dia do pagamento, entendeu? Na tradução. Já participou de um assalto, cara? Não. Olha... Não sou disso, cara. É que o YouTube não tá dando dinheiro ainda, daí, tipo, se a gente chegar em 1000 inscritos, daí eu vou parar. Ah, bom, então assim sim. E de repente, um carro para na frente desse cara. Ele simplesmente bota sua máscara e entra dentro desse carro. E dentro desse carro tem mais 2 bandidos que também já estão utilizando esta máscara. E eles fazem um diálogo, tem um diálogo ali dentro que serve também para explicar algumas coisas ali sobre essa cena. Porém, o mascarado que entrou no carro, ele não fala nada, ele fica quieto. O diálogo é só entre os 2 caras da frente. Vai ver, ele é tímido. Eu sou tímido. E esse diálogo nos informa que quem planejou o assalto é o Coringa. Só que ele só planejou porque ele não participou desse assalto. 5 shares is plenty. 6 shares. Don't forget the guy playing the job. He thinks he can sit it out and still take a slice. I know why they call him the Joker. E fica claro do jeito que eles falam que eles não conhecem o Coringa. Então eles só estão fazendo um bico pra ele. E isso é reforçado no take seguinte, quando ele volta para os caras que estavam lá no terraço, porque um deles pergunta quem era o Coringa e por que se chamava Coringa. E aí o outro responde que era por causa da maquiagem que ele usava. So why do they call him the Joker? I heard he wears makeup. Makeup? Yeah, to scare people. E tem um detalhe, porque eles falam maquiagem assustadora. E assim, o Christian Bale, tá? Ele levou um susto na primeira vez que ele viu o Heath Ledger maquiado. Então é um detalhe bem interessante, porque a maquiagem realmente ela é muito assustadora. E tem esse detalhe que ele se assustou verdadeiramente quando viu o Heath Ledger pela primeira vez. Ai, que susto. A cena corta de novo e os bandidos que estavam no carro, eles entram num banco e começam a render as pessoas lá dentro. Eita porra! All right, everybody, hands up, heads down.
A cena volta novamente lá pro terraço e a gente entende um pouco mais do que os dois estão fazendo lá em cima. Porque um deles foi desativar o alarme, ou silenciar o alarme. E o outro foi na trairagem matar o cara. Is it a problem? No, I'm done here. Que filha da... Entendeu? E aí a gente já começa a ver um detalhezinho muito legal ali do plano maléfico aí do Coringa. Já no saguão a gente vê uma maneira bem inteligente que eles usam para render todos os reféns. Porque eles pegam uma granada, tiram o pino e deixam todo mundo segurando a sua própria granada. Se eles soltarem, a granada explode. E aí eles falam ainda, né? Pode começar a rezar! Ou seja, quem é ateu... se fuder. E aquele bandido Judas que fez aquela trairagem e matou o seu colega, ele desce e vai até o cofre. Lá ele tira de uma sacola uma parafusadeira enorme. Porra! E essa parafusadeira, ela realmente é real. Porque é comprovado que essa furadeira, ela é a melhor para furar um tipo de cofre desses, tá? É comprovado pela Associação de Bandidos dos Estados Unidos, entendeu? Eles já comprovaram isso. Ah, tu falou Associação dos Bandidos. Ai, porra, tô me entregando, velho. Cadeia nele! E o nome dela é prensa de broca eletromagnética. E tem uma coisa bem legal que dá pra fazer com ela. Já viu, né? Furar o botão do like. Porra, cara, nossa, tem que comprar uma dessa. Vamos comprar e dar pra todas as pessoas que assistem o vídeo pra eles poderem furar também o botão de inscrição, o botão de like e comentar também. Pode, né, fazer o que quiser. E esse detalhe dessa broca, dessa parafusadeira, mostra todo o cuidado que eles tiveram para trazer esse instrumento e trazer essa realidade para essa cena. Então a produção desse filme se puxou. A cena volta pro saguão e a gente vê que o gerente do banco, do nada, ele arranja uma 12. E aí ele pega e atira nas costas no bandido lá. O gerente pega essa arma e começa a atirar nos bandidos loucamente, só que ele esqueceu de contar as balas. Ele não sabia, ele só atirou na loucuragem mesmo. E essa arma não é qualquer arma não, é a 12 Remington 870 Serrada. Bom, é uma informação inútil para qualquer pessoa, mas para um bandido que sabe, que conhece a arma, né, dá pra ver que... Cara, eu acho que depois daqui, a gente vai postar esse vídeo na quinta-feira, sexta-feira tu vai estar preso já, né? Sabe disso? Né? Eu vou fugir. Mas ao contrário do gerente, os bandidos, eles conhecem as armas, eles sabem quantas balas tem naquela 12. E aí um deles pergunta pro outro, acabou as balas? E ele responde, sim, vai tranquilo. He's out, right? É mentira! E aí ele levanta pra atirar no gerente, só que ele ainda tinha bala. E aí o gerente tenta atirar nele e erra por pouco. E nesse momento o cara que tava ali, que falou que tinha acabado as balas, né? Ele levanta e atira no gerente e ele cai no chão. Ai! Só que nesse momento, o cara que quase levou tiro, tava puto na cara com o maluco. Falou, pô, tu não sabe contar? Tu aprendeu aonde? Where did you learn to count? O quê? Mas o mais legal dessa cena é que a gente sabe o porquê que o cara errou ali as contagens. E não foi por acaso, ele não errou ali por acaso a contagem, foi de propósito. Depois desse bandido xingar o outro coleguinha que foi mentiroso, ele vai até o cofre. E lá, aquele outro bandido que tentou perfurar o cofre, mostra antes que ele levou um choque daquele cofre. E isso é um detalhe interessante, ele levou um choque de 5.000 volts. E isso é uma proteção de um banco de mafioso, é uma característica dos bancos dos mafiosos, ter essa proteção máxima. E isso é comunicado no diálogo, porque aquele bandido ele comunica, ele fala, ó, isso é coisa de banco de mafioso. They wired this thing up with like 5,000 volts. What kind of bank does that? Mob bank. I guess the Joker's as crazy as they say. E a gente também consegue conectar essa parte dos bancos dos mafiosos justamente na frase que o gerente fala quando ele vai atirando lá nos bandidos. Porque ele fala, vocês sabem com quem vocês estão se metendo? Vocês sabem quem vocês estão tentando roubar? Que é justamente esse negócio, pô, vocês estão tentando roubar os mafiosos. You have any idea who you're stealing from?
You and your friends are dead! Porém, tudo isso vai fazer sentido, porque faz parte do plano do Coringa. Ele queria assaltar os bancos dos mafiosos para que eles se reunissem e ele pudesse lá mostrar as propostas que ele tinha. E isso a gente mostrou no dossiê, né? E depois é explicado pra gente o porquê que aquele bandido do terraço matou o coleguinha. Porque o Coringa mesmo tinha pedido pra ele fazer isso para que tivesse menos pessoas pra dividir ali o dinheiro. Where's the alarm guy? Boss told me when the guy was done, I should take him out. One less share, right? Só que quando ele faz isso, o coleguinha dele que tá ali com ele explica pra ele que ele é o próximo da lista. Porque ele fala, estranho, o chefe pediu a mesma coisa pra mim. E ó, já era. Funny, he told me something similar. No, no! Essa vai ser a minha melhor vigaria. Isso me lembra que eu tenho que matar o cara que deixou o like ali. É? Pois é, eu também sabia disso. Depois desse cara matar o coleguinha dele, ele pega todo o dinheiro e vai até o saguão. Só que agora ele tá mais ressabiado, porque ele sabe que o Coringa não pediu só pra ele matar os coleguinhas, que o outro também pode passar a perna nele. E aí ele se adianta, aponta a arma pro cara e fala, aposto que o chefe mandou me matar assim que eu pegasse a grana. I'm betting the Joker told you to kill me as soon as we loaded the cash. Pode morrer. Porém, a resposta dele é inusitada e pra mim isso é um ponto de ouro no roteiro. Porque quando ele fala isso, o bandido responde, não, eu tenho que matar o motorista do ônibus. No. I killed the bus driver. Fumou o quê, cara? Aí o cara fala, o quê? Que motorista de ônibus? Que ônibus? E nesse momento, simplesmente, um ônibus invade do nada ali, quebra tudo e atropela o cara. What bus driver? Ou seja, era esse ônibus. E esse ônibus teve uma dificuldade incrível para eles colocar ele dentro daquele prédio, porque eles não tinham uma porta ali para ele poder entrar. Então eles tiveram que desmontar o ônibus e montar dentro do prédio para fazer a gravação. E aí eles botaram uma parede falsa, onde o ônibus foi impulsionado e ele bateu contra aquela parede e destruiu a parede falsa. O problema do Maurílio é que ele tem muita informação com uma cabeça muito pequena. Desse ônibus desce mais um bandido mascarado e ele ajuda esse outro bandido a pegar as malas e jogar pra dentro do ônibus. Só que quando eles terminam, o motorista do ônibus ele pede, tá, mas cadê os outros caras? E aí o outro simplesmente pega aí... What happened to the rest of the guys? E um detalhe agora muito interessante, que o único bandido que sobrou ali foi o bandido quietinho da esquina. O cara que não falou uma palavra a não ser é pra eu matar o motorista do ônibus. Não, falou pouco, mas falou bonito. Só que ele não vai ser só importante nessa cena, ele vai ser importante no filme inteiro, porque como todo mundo já sabe, era o Coringa. Ali a gente tem a revelação de que o Coringa tava ali o tempo inteiro. Ele não tava só planejando, ele tava participando do crime. E ele era a peça fundamental. E essa revelação ela não é feita de qualquer jeito, tá? Ela é feita com muito estilo. Porque o gerente do banco, ele tá deitado ali e ele começa a questionar o Coringa, que o chefe dele vai matar ele também, e que os bandidos não têm mais respeito, que vão roubar bandido, ficam se matando, na época dele era diferente, né? The guy that hired yous. He'll just do the same to you. Oh, criminals in this town used to believe in things. Honor. Respect. E no momento que o gerente vai lá e pergunta no que você acredita, aí é que acontece a revelação. Porque ele tira a máscara e responde com uma frase que é meio clichê, mas ele mudou ela para ficar melhor ainda. Que é a frase, o que não te mata te fortalece. Só que ele fala... I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Meteu essa, viado? E nessa hora a gente consegue ver a maquiagem que foi feita no Coringa, que foi muito bem feita. Perfeito, isso aqui é perfeito. E tem um detalhezinho, tá, nessa maquiagem aí que fica um pouco estranho. Por quê? No começo da cena, ele tá parado naquela esquina sem a máscara. E ele tá parado com o quê? Com a maquiagem. Não me diga. O miserável é um gênio. E assim, quem passou pelaquele Coringa e não achou esse cara meio maluco já de cara, entendeu? Dava pra ver que não tinha ninguém passando naquela esquina, né? Porque justamente quem tava chegando perto já vazou.
Pra finalizar essa cena, o Coringa pega uma granada de gás, bota na boca do gerente que fica parecendo um leitão, velho. Um leitão fumante. Que é que começa a passar e um monte de... E ele pega, entra no ônibus e sai. Só que nesse momento acontece uma coisa bem interessante, porque o ônibus ele encaixa justamente em outros ônibus escolares que estavam passando naquele momento, mostrando que foi tudo muito bem planejado para que aquele assalto terminasse naquele momento que aqueles ônibus estariam passando. Ou seja, o que a gente falou, que essa cena é muito bem amarrada, não é brincadeira. Todas as pontas que foram largadas foram amarradas. Parabéns. E justamente essa revelação, ela faz com que a gente entenda todas aqueles pontos, aquelas conexões que são feitas no meio desta cena. Por exemplo, ele ter mentido sobre a bala. Ele mentiu justamente porque era o Coringa. Porque ele queria que aquele cara morresse, ia ser muito mais fácil esse cara morrer, não ia precisar matar ele depois, entendeu? E ele ainda ia conseguir matar o gerente porque o cara ia estar sem bala. E assim, se a gente for pensar no geral desse assalto, ele é muito inteligente. É um plano perfeito, porque ele pega especialistas em cada área. Um é especialista em desarmar alarme, foi lá, pum, matou. Aí o outro é especialista em furar cofre, foi lá. Então ele pegou cada um com a sua especialidade, usou eles e depois descartou pra ficar com todo o dinheiro, cara. E isso sem praticamente fazer nada. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente entende que o roteiro desse filme é muito bom e é uma carta de entrada para esse filme que é irretocável. Mas irretocável mesmo. É o like que você deixa aqui no canal, o seu comentário e a sua inscrição. Então comenta aqui próximas cenas que a gente pode fazer, o que você curtiu, o que você não curtiu nesse vídeo e rouba o nosso like. Não. Ele vai roubar, ele vai tirar. Então leva meu coração. Tá melhor, tá melhor. Um beijo de trairagem na sua bochecha direita. E outro beijo de trairagem maior ainda na sua bochecha esquerda. Valeu, galera. Até a próxima.